Tem muita gente achando que Gomorra foi só mais uma cidade do passado, destruída por causa de alguns exageros. Mas o que quase ninguém te conta é o nível de perversão que tomava conta de lá. O que rolava nos bastidores era tão absurdo que, se fosse contado por inteiro hoje, muita gente diria: isso é invenção. Mas e se eu te dissesse que havia rituais com crianças, festas onde a moral era pisada e uma cultura onde o mal era celebrado como virtude? Sim, era uma sociedade inteira mergulhada em trevas. E o mais triste é que muitos dos erros de Gomorra estão sendo repetidos hoje, diante dos nossos olhos. Antes de começar, confere se você já está inscrito no canal e deixa aquele like, porque o que vem a seguir vai te deixar sem chão. Manassés subiu ao trono ainda menino, e o que era para ser uma continuação do legado de Ezequias, um rei justo e temente a Deus, virou um pesadelo. Cercado por conselheiros ambiciosos, ele foi lentamente envenenado por ideias pagãs que pareciam mais modernas e eficientes para governar. Em vez de resistir, ele cedeu. Reconstruiu altares que seu pai havia destruído, abriu espaço para rituais sombrios e chocou até os mais insensíveis quando sacrificou o próprio filho em nome de deuses estrangeiros. Era como se Jerusalém tivesse virado palco de um culto obscuro, longe de tudo o que já foi sagrado. As ruas começaram a mudar. O cheiro de incenso pagão tomava os ares, enquanto os rostos se enchiam de medo. O povo, antes confiante, agora andava desconfiado, murmurando pelas esquinas. Ninguém sabia qual seria o próximo limite a ser quebrado. E o mais assustador, ninguém ousava confrontar o rei. A sensação era a de que os céus tinham virado as costas e que os muros da cidade não protegiam mais. Ao contrário, pareciam segurar a escuridão lá dentro. É curioso como, às vezes, quem deveria trazer luz se torna a própria fonte das trevas. E o mais cruel é perceber que tudo começou com pequenas concessões. Um conselho aqui, uma ideia inofensiva ali, um altar reaproveitado mais adiante, até que o mal se instalou com força. A vida espiritual foi substituída por superstições e rituais vazios, onde as pessoas achavam que bastava sacrificar algo ou alguém para ter sorte, paz ou prosperidade. Mas será que esse tipo de fé corrompida traz mesmo alguma paz? O que parecia solução rápida só aprofundava o vazio, e a cidade ainda não fazia ideia de que o pior estava por vir. Foi um homem vindo do norte, astuto e sorridente, quem plantou a primeira semente venenosa no coração de Manassés. Não chegou com ameaças, mas com palavras doces e promessas de poder. Falava de estrelas, encantamentos, símbolos antigos e forças ocultas que poderiam garantir estabilidade ao reino. O jovem rei, encantado com o mistério, começou a transformar o palácio em um verdadeiro centro de práticas ocultistas. Sacerdotes foram substituídos por adivinhos, e os corredores do castelo passaram a ecoar sussurros que não vinham de Deus. A coisa degringolou quando os assírios perceberam a vulnerabilidade espiritual do rei. Eles não precisaram invadir com armas. Bastou manipular com rituais e estratégias. Aos poucos, o trono de Judá passou a servir interesses de fora, como um fantoche nas mãos de impérios vizinhos. A glória de Jerusalém foi trocada por pactos silenciosos e conveniências perigosas. O povo não sabia mais em quem confiar. O altar da fé virou palco para jogos políticos, e no fundo, todos sentiam algo invisível, porém pesado, pairava sobre a cidade. Manassés acreditava estar no controle, mas era controlado. E aqui vale um exemplo real. É como quem entra no mundo da astrologia ou do esoterismo só por curiosidade. É só uma brincadeirinha, dizem. E quando se dão conta, já estão consultando cartas antes de tomar qualquer decisão importante da vida.
Aquilo que começou como fascínio vira dependência, e quando a fé verdadeira é trocada por amuletos, gurus e feitiços, a alma vai perdendo a conexão com o Criador e abrindo portas que, uma vez escancaradas, são muito difíceis de fechar. Com o coração endurecido e a mente entorpecida pelas sombras, Manassés começou a enxergar os homens de fé como inimigos do progresso. Para ele, os profetas só atrapalhavam. Seus discursos firmes, seus alertas sobre juízo divino e seus apelos por arrependimento, tudo isso incomodava. Então, o rei decretou: quem seguisse o Deus de seus antepassados seria tratado como ameaça. Foi aí que o medo virou regra em Jerusalém. Altares foram queimados, rolos sagrados rasgados, e muitos líderes espirituais desapareceram sem deixar rastro. A perseguição foi tão intensa que alguns começaram a adorar em segredo, escondidos em cavernas e porões, como se fossem criminosos. Outros foram forçados a se calar ou aceitar os novos ídolos impostos dentro do templo. Sim, dentro do templo. Manassés foi longe demais. Mandou erguer imagens pagãs dentro do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do povo hebreu. Aquilo que antes carregava a presença de Deus, agora abrigava esculturas estranhas. E, ironicamente, quanto mais ele tentava silenciar a fé, mais o povo sentia saudade da verdade. Se você já foi rejeitado por defender seus valores, sabe um pouco do que eles viveram. Tem gente que te olha torto só por você escolher andar certo, falar a verdade ou recusar atalhos duvidosos. Já percebeu como em muitos lugares viver com fé virou sinônimo de ser quadrado? É a mesma lógica. Manassés achava que eliminar os fiéis traria estabilidade, mas no fundo estava cavando o próprio abismo. Só que ele ainda não sabia e nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Um dia, em meio ao silêncio sufocante das ameaças ocultas, surgiu Isaías, o velho profeta que não se dobrava nem ao medo, nem ao poder. Ele entrou no palácio como quem carrega uma bomba no bolso, uma profecia sombria, direta e sem rodeios. Disse que Jerusalém sangraria, que o templo seria profanado por completo e que o próprio rei seria arrancado do trono em humilhação. Manassés riu, chamou Isaías de louco, mas por dentro tremia, porque tinha algo naquela voz que não vinha de homem nenhum, não demorou. Os assírios que antes o bajulavam, agora o traíam. Cercaram Jerusalém e levaram Manassés como se fosse um ladrão qualquer, acorrentado, descalço e desonrado. Não teve desfile real, nem honra, nem pompa, só vergonha. Diante do povo, aquele que antes matava profetas agora era jogado na lama como um traidor. Era o início do colapso, não só do reinado, mas da alma de um homem que achava que mandava em tudo, até nas forças invisíveis do céu. Agora, ele era só mais um entre os prisioneiros. E é curioso como às vezes a queda é a única maneira de acordar alguém. Tem gente que só percebe que foi longe demais quando já perdeu tudo. O respeito, a paz, a direção. Quantas vezes a vida dá sinais, coloca pessoas certas no caminho, oferece alertas, mas a pessoa só escuta depois do tombo. A verdade é que Manassés estava prestes a viver a maior virada da sua história. Mas antes disso, precisava atravessar o vale mais escuro que já conhecera. Ouvir a própria consciência. No fundo da cela, rodeado por soldados que zombavam da sua fraqueza, o rei lembrou das histórias que o pai contava. Lembrou da fé simples, da oração sincera, dos cânticos antigos que um dia ecoaram no templo. E pela primeira vez em décadas, ele se dobrou, não como rei, mas como filho. E chorou como criança que finalmente entende o erro.
Aquelas lágrimas que ninguém viu foram mais poderosas do que todos os rituais pagãos que ele havia feito. Manassés orou. Não um discurso bonito, mas um clamor rasgado, cru, desesperado. Deus, ouviria alguém como ele? Alguém que derramou sangue inocente, que zombou da fé, que destruiu o sagrado? E então, como resposta, vieram homens de aparência simples, sacerdotes exilados que sabiam reconhecer arrependimento verdadeiro. Sentaram com ele, oraram com ele, reacenderam uma brasa que o inferno quase apagou. Esse momento de quebrantamento é algo que qualquer pessoa pode viver. Não precisa estar num cativeiro literal, basta um momento de lucidez. Já aconteceu com você de estar sozinho, sem saber para onde correr e algo dentro gritar, volta para Deus? Pode ser no banco de um ônibus, no silêncio de um quarto, ou até ouvindo uma música antiga que te lembra de onde veio. O arrependimento, quando é sincero, transforma qualquer história. E o de Manassés foi tão profundo que mudou o rumo de sua vida. Ninguém entendeu muito bem como aconteceu, mas o improvável se tornou realidade. Manassés foi libertado, não por acordos políticos, nem por suborno. Foi algo inexplicável. E assim como saiu algemado, ele voltou andando, mas com o coração completamente diferente. Ao pisar novamente em Jerusalém, ele não buscou aplausos, nem recuperou o trono com arrogância. A primeira coisa que fez foi olhar para os altares pagãos e destruí-los com as próprias mãos. Aquilo que antes ele havia erguido com orgulho, agora lhe dava nojo. Dia após dia, Manassés visitava os lugares que havia corrompido, um por um. Derrubava os postes ídolos, desenterrava os fundamentos do templo e restaurava o que podia. Reconstruiu. O altar do Senhor reconvocou os sacerdotes e chamou o povo para recomeçar. Não foi fácil. Alguns desconfiaram, outros zombaram, mas a sinceridade dele era visível. Era como ver alguém limpando a própria bagunça, sem esperar ajuda, sem fazer cena, só fazendo porque era o certo. E pouco a pouco, a fé foi voltando a respirar. E aqui tem algo importante. Restaurar algo que a gente mesmo destruiu exige humildade. Às vezes, a gente quer recomeçar, mas sem apagar os rastros do erro. Manassés nos mostra o oposto. Ele não terceirizou a mudança, colocou a mão na massa. Você quer recomeçar em alguma área da vida? Então comece limpando os rastros. Apague o contato que te afasta de Deus, pare de frequentar aquele ambiente tóxico, devolva o que não é seu. A restauração começa no ato de encarar as consequências com coragem. Quando Manassés morreu, muitos ainda o lembravam como o Rei das Sombras. Mas os que prestaram atenção até o fim da sua história viram algo raro, um homem transformado. Não por medo, nem por conveniência, mas por arrependimento real. Ele não tentou apagar o passado, não escondeu os erros, viveu os últimos anos como alguém que carrega cicatrizes e faz questão de mostrá-las para evitar que outros cometam as mesmas feridas. Isso é humildade. Reconhecer que errar é humano, mas insistir no erro é uma escolha. Diferente de reis que mandaram esculpir estátuas de si mesmos, Manassés deixou outro tipo de monumento. O exemplo de que até quem caiu fundo pode se levantar. Ele virou lição viva para quem acha que já foi longe demais, que Deus não vai ouvir, que não tem mais jeito. A história dele grita: ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. E isso toca fundo na alma, porque quem nunca pensou que já perdeu demais para tentar de novo? A grande virada começa quando a gente entende que Deus não joga ninguém fora. E o mais bonito, o povo que antes o temia passou a respeitá-lo, não pelo poder, mas pela mudança. Manassés se tornou prova viva de que um coração quebrado pode ser mais valioso que uma coroa de ouro.
E se ele, que tinha sangue nas mãos e vergonha nos olhos, foi restaurado, quem somos nós para achar que não temos chance? Mas essa é só uma das histórias surpreendentes escondidas entre os capítulos menos lidos da Bíblia. Agora me diz, se Gomorra já não existe mais, por que os sinais dela ainda aparecem nas atitudes de hoje? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. E se esse vídeo te fez refletir, imagina o que te espera no próximo que está aparecendo aí na tela. Clica nele agora mesmo, porque pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade espiritual em que a gente vive. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.